Bora então, minha gente, fazer questões desses princípios expressos da administração pública nas questões da FGV para ver se está dando certo. Né? O que a gente está estudando nessa reta final para ver se acerta as questões, gente. Olha só. Os princípios de direito administrativo definem a organização e a forma de proceder de um ente estatal, orientando a atuação da administração pública. Como integrante da administração direta do Estado de São Paulo, a Polícia Militar deve observar os princípios da mole-mole, gente, limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Começamos com a questão mais fácil para depois a gente ir mais dificultando as coisas. O princípio da legalidade na administração pública, reconhecido expressamente pela Constituição, surge a partir do conceito de Estado de Direito e tem como decorrência a liberdade da administração para fazer tudo que não é proibido por lei, gente? Não. A obrigação do administrador de fazer apenas o que está previsto em lei, tá certo? Então, é exatamente a diferença que a gente viu. No setor público, a legalidade só permite que o administrador faça aquilo que a lei determina ou autoriza, tá? É um princípio de subordinação à lei. Então, é exatamente isso que a gente falou que mais cai sobre o princípio da legalidade. Letra B, simbora. Tanto as receitas quanto as despesas públicas devem estar autorizadas na LOA para que o poder público possa realizar as ações. Gente, isso aqui, ainda que mais relacionado à AFO, é o princípio da legalidade. A administração só pode fazer o que a lei autoriza ou o que a lei determina. A lei autorizou os gastos e autorizou, previu receitas, autorizou despesas, e é exatamente essa a ideia do princípio da legalidade, ainda que na parte de direito orçamentário. É o princípio da legalidade, que é um princípio da administração pública. Eu preciso ter essa previsão legal para poder fazer o gasto. Princípio da legalidade, ainda que na parte orçamentária, tá certo? Vamos para a questão 4. Os princípios que regem a atividade administrativa no setor público estão previstos de forma expressa ou implícita na Constituição. Assinale a opção que indica o princípio que impede um servidor de usar seu cargo para lesar um desafeto, desobedecendo os fins coletivos. A gente falou que isso é o princípio da impessoalidade, gente. Então, o que é o princípio da impessoalidade? Primeiro, eu não posso nem favorecer, eu não posso nem prejudicar uma pessoa e o ato é imputado ao órgão e não ao agente. E, inclusive, é possível ter um servidor de fato realizando um ato que, se tiver aparência, tiver boa-fé do administrado, esse ato pode ser válido, tá? O servidor de fato. E você tem também a impossibilidade de uma promoção pessoal. O artigo 37, parágrafo 1º, proíbe que atos, símbolos, imagens promovam essa promoção pessoal, que isso tem a ver também com o princípio da impessoalidade. Mas aqui eu estou dizendo da ideia de que eu não posso prejudicar ninguém, nem favorecer ninguém. Continua sendo o princípio da impessoalidade. Desses princípios, o que mais é comum de cair em prova, tá? Quando você tem que encaixar numa situação, o da impessoalidade, ele primeiro lugar, viu? É o primeiro colocado aí nas rádios da FGV das questões de princípios expressos. Quinto, prefeito determinou que circulassem pela cidade carros de som adesivados com seu nome, sua foto e símbolo usado em sua última campanha, informando a população que ele acabou de construir e inaugurar mais 5 postos de saúde, razão pela qual ele é o melhor político da região. O que é que eu tenho aqui, gente? Invasão de quê? De novo, da impessoalidade. Eu não posso nem ter promoção pessoal, eu não posso prejudicar, eu não posso favorecer. Tudo isso é impessoalidade. E qual é aqui a alternativa que me traz o princípio da impessoalidade? É a letra C, que é com base no 37, parágrafo 1º, eu não posso ter promoção pessoal nessas publicidades, tá certo? Questão 6. Entre os princípios da administração está aquele acrescentado pela emenda 19. Você já sabe que é eficiência, que consolida o movimento por uma administração pública menos sujeita aos efeitos colaterais da burocracia, inaugurando o que se convencionou denominar New Management
New Administration, administração pública gerencial, não é isso? Tal princípio exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza e rendimento funcional, buscando a prestação de serviço com qualidade alta e baixo custo. Assim, o exercício da função deve ter como tripé a quantidade, qualidade e economicidade. Nesse contexto, foram introduzidos vários instrumentos no direito administrativo, como agência reguladora, avaliação de desempenho, PPP. Tudo isso é o princípio da eficiência introduzido na emenda 19 de 98, não é isso? Então, New Management Administration, toda aquela a ideia da administração tecnocrática ou gerencial. Eu me esqueci a sigla agora. New Public Administration. Não, tem lá, eu me esqueci o nome, foi mal, em inglês. Mas é a administração tecnocrática ou gerencial. Muito bem, princípio de eficiência, não tinha dúvida. Tá? Questão 7. João, ocupante de cargo efetivo municipal de contador, visando favorecer seu vizinho, valendo-se da função pública de chefe de setor, pegou o processo do seu amigo, passou na frente de todos os outros, eita pau, providenciou o imediato andamento necessário à conduta do servidor, no caso em tela, feriu em tese o princípio da administração que, por um lado, objetiva a igualdade de tratamento que a administração deve dispensar aos administrados que se encontram em idêntica situação e, por outro, busca a supremacia do interesse público e não do privado, vedando-se, em consequência, favorecimento de alguns em detrimento de outros. Como é o nome desse princípio, gente? De novo, a impessoalidade, tá certo? Olha como favorecer, prejudicar, ter promoção pessoal, tudo isso afronta a impessoalidade. Coloque a impessoalidade no seu coração. Porque legalidade é bem fácil, publicidade também, eficiência também. O que dá para confundir é moralidade com impessoalidade. Mas a impessoalidade é a que bomba, tá certo? Tô dando essa dica, pelo amor de Deus. Agora, o prefeito determinou às diretoras das escolas municipais que promovessem a fixação de cartazes na entrada de cada unidade de ensino contendo a fotografia de sua esposa, com o seguinte dizeres: amor, eu te amo. A primeira-dama Maria, mulher guerreira e dedicada às causas filantrópicas, será candidata a deputado estadual ou deputada estadual nas próximas eleições e conta com o seu apoio. Rapaz, a conduta do prefeito viola frontalmente a um só tempo. Gente, eu tenho aqui impessoalidade e moralidade. Tá certo? Legalidade não é bem. Publicidade não tem problema. Eficiência eu não estou discutindo. Eu estou discutindo impessoalidade e moralidade, gente. Quer dizer, tem um bocado de coisa aí que tá sendo esculhambado. Mas a lealdade, você poderia falar que talvez ocorresse um caso de improbidade, mas o problema é que você não tinha o melhor par aqui, gente, é a impessoalidade e a moralidade. E de uma só tacada, você tem aí realmente esses dois princípios sendo jogados no lixo. Então, letra D não tem muita dificuldade, não. Vamos para a próxima. Prefeito de determinado município do estado da Bahia nomeou sua esposa médica de notório conhecimento e atuação exemplar para exercer o cargo de secretária municipal de saúde. O que foi que a gente falou do nepotismo em relação a cargo político, especificamente secretário municipal, secretário estadual e ministro de estado? Eu dei o exemplo do presidente Lula com a sua mulher Janja. O rapaz aqui botou a sua mulher. Claro que no caso da primeira-dama Janja, tem que ver se ela tem know-how político e um mínimo de know-how técnico naquela área. Se for, por exemplo, na área da mulher, muito provavelmente a primeira-dama deve ter aí sua expertise. Agora, se fosse um negócio de Minas Energia, talvez nem eu, nem você, nem a primeira-dama tivesse condições. Mas aqui, gente, o prefeito botou a sua mulher como secretária de saúde, tá? Municipal, e ela era médica, não tinha... Então, assim, pela jurisprudência do Supremo, a princípio nepotismo não está aqui ofendendo o princípio da... E aí o nepotismo ofende o quê? Ofende o quê? A moralidade, tá certo? Que é onde a gente estudou o princípio do nepotismo. A gente estudou na moralidade, tá certo? Na súmula vinculante 13. Bom... no caso em tela, com as informações apresentadas e de acordo com a jurisprudência do Supremo, o que é que a gente tem, meu povo?
não é possível afirmar que houve flagrante violação ao princípio da impessoalidade pela prática do nepotismo, pois o cargo de secretário possui natureza política. Bom, em que pese a gente ter... Opa, foi mal. Em que pese a gente ter estudado o princípio do nepotismo, gente, em relação à moralidade, é claro que o nepotismo também é uma ofensa à impessoalidade, aos dois, tá? Eu estudei com vocês com base na moralidade, porque é o que a doutrina costuma colocar, tá? Princípio da moralidade, pelo menos você coloque mais próximo a improbidade administrativa e o nepotismo, tá certo? Só que o nepotismo também afronta a impessoalidade, isso é verdade. Agora, não tinha aqui, não é possível afirmar que não é lícito ato administrativo, pois houve flagrante violação ao princípio da moralidade pela prática do nepotismo. Não, porque cargo político não tem esse problema. Então veja que a única alternativa correta é a que dizia, olha, o Supremo admite para cargos eminentemente políticos você colocar um parente e isso não é nepotismo. E o nepotismo ele afronta ao mesmo tempo a moralidade, a impessoalidade, são princípios muito próximos, mas costuma-se a doutrina colocar o nepotismo como uma imoralidade, mas também é uma afronta à impessoalidade, com certeza. E aí a alternativa correta é a letra A, tá certo? Porque a jurisprudência suprema admite, tá? Essa parte de contratação de parente para cargo eminentemente político, especificamente esses secretários estaduais, municipais e ministros de Estado. Tá certo? Então, letra A é a correta. Porque não é possível afirmar, é possível afirmar que houve flagrante? Não, não é possível. É a letra A mesmo. Questão 10, entre os princípios que regem a administração, aquele que está mais próximo à probidade, aí não tem dúvida, é a moralidade. A moralidade, ela tem na improbidade uma imoralidade qualificada por dano ao erário, por vantagem para si ou para outra. Então, realmente a letra E. E com relação aos princípios fundamentais, assinale a opção que indica o princípio que dá início aos efeitos externos dos seus atos. Princípio da publicidade. Gente, é cara crachá. Foi que a gente falou que a publicidade ou condição de eficácia, ou uma condição para a executoriedade, um pressuposto para a executoriedade, uma condição de eficácia para atos externos, que tem que produzir efeitos externos. É a publicidade. Tá certo? Foi o que a gente viu e não é para titubear não, gente. Letra C mesmo, tá bom? 10E, 11C. Agora vamos para a próxima. A administração pública é regida por uma série de princípios. Em relação ao princípio da publicidade, assinale a afirmativa correta. Em relação à publicidade. Em um Estado democrático de direito, o princípio da publicidade é completamente irrestrito, nenhum princípio é absoluto, gente. Por instrumentos como a certidão, é concretizado o princípio da publicidade. Bonito. O princípio da publicidade é um princípio implícito? Hoje está lá no LIMP. O princípio da publicidade é absoluto? Também não, se assemelha à letra A. O princípio da publicidade permite realizar a promoção pessoal de agentes públicos? Não, a gente viu isso no 37, parágrafo 1º, está proibido. Então, por instrumentos como o direito de certidão, como a informação, você exerce a publicidade. Ótimo, é a letra B de bola, sem maiores problemas. Não dava para ter dúvida de que a certidão ela veicula uma informação e que isso ajuda a concretizar e a prestigiar a publicidade. Gente, está de boa entender isso. 13. Analise o trecho a seguir. A atividade administrativa deve ser exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. Isso aí é o quê, gente? A eficiência. A gente viu presteza, rendimento funcional, custo-benefício, economicidade, tudo isso New Public Management. Ufa, eu acho que agora saiu. New Public Management. Tudo isso é princípio da eficiência, gente, tá bom? Letra E, a questão 13. Vamos para a próxima. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro no chamado caso Nova Brasília. Entre as medidas determinadas pela Corte consta o ponto resolutivo de número 18 de sentença, que estabelece que o Estado deverá implementar em prazo razoável um programa ou curso permanente e obrigatório sobre atendimentos a mulheres vítimas de estupro, destinados a todos os níveis hierárquicos das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro e a funcionários de atendimento de saúde,
A citada determinação vai ao encontro do princípio expresso em que a administração pública vai ao encontro do princípio expresso da administração pública que espera o melhor desempenho possível do agente público em suas atribuições para lograr melhores resultados. Isso aqui, gente, se não é a eficiência, eu não sei o que é. Melhor desempenho para lograr os melhores resultados. Até então estava falando de ter que cuidar bem das mulheres, ou seja, atender de forma devida as mulheres vítimas de estupro para não estar com nenhum tipo de sexismo ao atender a mulher. Tudo isso até então, você dizer, como é que é eficiência, gente, eficiência. E, portanto, trata-se do princípio da impessoalidade, você não está prestigiando, nem está, como é que se diz? Eu estou falando de impessoalidade no sentido de favorecer ou de prejudicar alguém. Não, você está falando de atender melhor as mulheres, com eficiência, tá? Autotutela, continuabilidade, razoabilidade, eficiência, que se relaciona com o comando constitucional que prevê que a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação de serviço público em geral. Bom, gente, ele pegou a eficiência e meteu uma das suas consequências, que a gente falou que é o princípio da participação do usuário na gestão do serviço público. Está lá no artigo 37, se não me engano, parágrafo 3º. Então, sim, isso é algo que está dentro da eficiência. Prestar com resultados o melhor desempenho é eficiência e é a letra E, sem maiores problemas. Tá certo? O princípio da eficiência, vírgula, que se relaciona com isso que está na continuação do princípio da eficiência. Essa norma a gente colocou lá, o artigo 37, se não me engano, parágrafo 7, parágrafo 3º, com esse princípio da participação do usuário na gestão do serviço público. Isso é algo relacionado com a eficiência e que o enunciado trouxe o princípio da eficiência, a letra E, gente, sem maiores dúvidas. 15. Assinale a opção que apresenta o princípio que propõe que os agentes devem exercer suas funções buscando resultados positivos e atendendo a sociedade com presteza e rendimento funcional. Menor dúvida que é eficiência. Não há a menor dúvida de que é eficiência. Membro do legislativo de determinado estado fez uso de sua cota mensal de passagens em favor da mulher, filha e babá. Moralidade e impessoalidade foi pro chinelo. As quais se deslocaram para a mesma cidade para a qual ia o parlamentar, a fim de participar de reunião do partido do qual é membro. Questionado, referiu que na legislação não existe proibição expressa vedando a cessão dos bilhetes de passagem, o que é fato. Sobre a conduta do parlamentar, assinale a afirmativa correta. Eu estou diante de... E aí vem, gente, seria a impessoalidade ou a moralidade? Aqui você poderia ter uma dúvida, tá? Sendo que a moralidade, gente, é aquilo que você tem próximo da improbidade. A imoralidade é aquilo que não tem boa fé. É aquilo que mostra um gasto, tá? E aí você pega Maria Silvia Zanella de Pietro. Um gasto excessivo, ele é imoral, tá? Um gasto desnecessário, ele é imoral. Então, a impessoalidade é quando você quer beneficiar, você toma um ato para beneficiar alguém, para prejudicar alguém ou para ter promoção pessoal. Aqui você pode entender que houve uma impessoalidade, mas é mais uma imoralidade. Eu espero que você consiga entender isso. É próximo de uma improbidade e o que você está fazendo aqui não é prejudicar alguém ou beneficiar alguém. No caso, a esposa do cara e a babá dele, com relação a levar o filho também, né? Mas os gastos desnecessários, citando Maria Silvia Zanella de Pietro, são gastos imorais. Então, aqui eu estou diante de gastos imorais, que ferem a moralidade, que está aí com a tentativa de beneficiar parentes, de você trazer, não na contratação, mas em uma viagem. Isso é imoral. Imagine que isso fosse para os Estados Unidos, para a Disney. Isso é imoral. Então, é mais do que favorecer alguém ou prejudicar alguém. Então, é ofensa ao princípio da
moralidade, letra B de bola, tá certo? E vamos para a próxima questão. O prefeito municipal nomeou sua esposa para o exercício de cargo em comissão de assessor de seu gabinete. Não estou falando de secretário, estou falando de realmente um cargo comissionado subordinado à autoridade nomeante. Súmula 13, comendo no centro aqui. Violando o verbete da súmula vinculante número 13 do STF. E aí, como se sabe, a administração não pode atuar com vistas a beneficiar ou prejudicar determinadas pessoas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento, razão pela qual a conduta do prefeito violou princípio expresso, impessoalidade. Tá certo? Poderia ser moralidade ou impessoalidade, gente. Se tivesse os dois, aí você teria que realmente ter você teria uma situação de muita dúvida, porque eu nunca vi uma questão que botasse o ferimento ao princípio do nepotismo, que fere os dois, tá? E você tivesse que escolher entre a impessoalidade e a moralidade, tá certo? Ofende os dois. Então, aqui você está vendo que a FGV, em 2 casos, colocou o nepotismo aqui com uma ofensa à impessoalidade. Tá ótimo. É uma ofensa à moralidade também? É uma ofensa aos dois. Tá certo? O princípio do nepotismo, que muitas vezes em livros trazem a ideia de uma imoralidade, mas também é uma ofensa à impessoalidade, porque você está prestigiando, né, o seu parente, de certa forma. Então, aqui, veja que no caso do gasto imoral, no gasto excessivo, eu tenho uma imoralidade. Da mesma forma que o Supremo, às vezes a gente vai ter que ir de acordo com o que o Supremo diz. Aquela pensão vitalícia para o governador e para o seu cônjuge, né, o seu companheiro ou companheira que venha a receber a pensão por morte, isso foi considerado uma imoralidade, tá? Esse gasto excessivo costuma ser associado à imoralidade. Aqui, o nepotismo pode ser uma imoralidade ou uma impessoalidade. Aqui, impessoalidade, tá certo? Não teria aqui a rivalização com a imoralidade. E o 18, lei de determinado estado da federação dispõe que fica incluído no calendário de eventos oficial do Estado Delta, foi exatamente aquela jurisprudência que eu falei do Distrito Federal, o Festival de Música X, a ser realizado anualmente no mês de outubro, fruto da iniciativa privada do Grupo Publicitário Ômega. Anualmente, o Poder Executivo destinará à Secretaria de Cultura recursos necessários à montagem e à realização do festival, como forma de incentivo à livre iniciativa e à geração de empregos. Aí vem o outro grupo que tem um bar ou que tem um outro festival e diz, por que não eu? Por que você só vai financiar o festival XYZ de música? Tá? Então, isso foi considerado, no caso concreto que eu coloquei aqui a jurisprudência, uma imoralidade, tá certo? E o aparato de segurança e o controle de trânsito ficarão a cargo da Secretaria de Segurança Pública. A lei acima transcrita, ela é inconstitucional. Por ferir os princípios ambos da impessoalidade e da moralidade, gente, certinho. O problema de eficiência, o problema não é de eficiência, não. É de imoralidade e de impessoalidade. Você prestigiou alguém de forma imoral, tá certo? Então, é isso que nós temos naquela jurisprudência que nós botamos e que já caiu em 2017 num concurso da FGV. Com isso, a gente encerra as questões de princípios expressos da administração pública, gente. Vamos para princípios implícitos, fazer as questões e encerrar esse módulo. Um abraço e você vai estar bem nessas questões quando caírem na prova. Um abraço, pessoal. Vamos que vamos.